Hoje aqui no canal eu vou tratar com vocês a respeito de baterias de carros elétricos. Sim, baterias de carros elétricos. Quão são perigosas as baterias dos carros elétricos produzidos com a tecnologia que nós temos hoje? Bom, para quem está chegando agora, eu sou Paulo Bittencourt, canal Modernidade e Ciência, fazendo sempre uma ligação entre as questões aí da modernidade, da ciência e seus aspectos aí sociais. Bom, no mês de fevereiro de 2022, meados ali de fevereiro de 2022, nós ficamos sabendo que um navio de bandeira ali do armador Mitsui japonês da classe Ho-Ho. O que é um navio da classe Ho-Ho? Esse termo Ho-Ho foi criado ali em meados dos anos 70, quando os japoneses passaram a exportar carros prontos para os Estados Unidos. Marcas como Honda, Toyota, para desespero naquela época da indústria automobilística americana. Os navios Ho-Ho foram projetados com rampas de acesso para os porões onde os veículos podiam subir de maneira independente, não precisando de guindaste, simplesmente você dirigia o automóvel para dentro do navio. E também no porto, as rampas, ele descia. O termo Ho-Ho é uma simplificação da expressão roll-on, roll-off. Então você embarca e desembarca simplesmente com o carro funcionando. Então foi uma grande sacada japonesa os navios da classe Ho-Ho. Bom, esse navio foi contratado pela Volkswagen para transportar cerca de 4.000 veículos de luxo, como Porsche, Lamborghini, Bentley, Audi e próprios veículos da Volkswagen, da Alemanha para os Estados Unidos. Eis que ficamos sabendo, ali por volta de 18 de fevereiro de 2022, que o navio começa a apresentar um incêndio a bordo. Quando eu vi isso, e dentro da minha formação como engenheiro naval, eu achei bastante curioso. Eu falei assim, mas incêndio a bordo? E rapidamente os 22 tripulantes do navio simplesmente saíram do navio, abandonaram o navio. Eu achei naquele momento bastante curioso. Eu não tinha ainda dados, mas eu achei bastante curioso, porque todo navio no seu projeto tem, evidentemente, dependendo do tipo de carga que ele leva, extintores de incêndio, dispositivos para detecção de fumaça, fogo e aplicar. Então, eu achei bastante curioso que tão logo o navio detectasse o incêndio, a tripulação simplesmente se evadisse do navio sem dar combate nenhum, simplesmente abandonasse o navio à deriva. Pois bem, o que eu fui percebendo nos dias subsequentes? Que a mídia estava pegando leve com isso. Só falava que o navio estava ali queimando, que não sei o que, não, vamos ver o que vai acontecer. Eu comecei a fazer uma análise, uma pesquisa. Falei, mas que interessante, que tipo de automóveis estavam ali? A maior parte deles automóveis elétricos. Aí para mim a ficha caiu. Falei, já entendi. O navio saiu da Alemanha. Quando ele passou ali pelo arquipélago ali dos Açores, o fogo começou. Então, quer dizer, bastaram algumas horas depois que ele ficou realmente fechado, sem o ar externo ali, arejando aqueles porões onde os carros iam chegando, para que os automóveis elétricos, com as suas baterias de 400, 500, 600 quilos, entrassem em ignição. Se não fosse assim, a Alemanha já proibiu que se carreguem automóveis elétricos em ambientes fechados como garagens subterrâneas e tal. Tal a volatilidade de uma bateria de lítio de 500, 600 quilos. Não é à toa que a Tesla já está estudando algumas modificações, talvez abandonando e tal, lítio-níquel indo para lítio-ferro, alguma coisa assim. Bom, mas aí o interessante é que o navio continuou queimando, porque uma vez que a bateria de lítio, que é no fundo um metal muito pouco denso,
E aí que veio a questão. Um navio desse foi projetado para o combate de fogo convencional. Ele não foi preparado para um combate de fogo em baterias de lítio. Se você jogar água, por exemplo, numa bateria de lítio, pior, ela pode até explodir enquanto ela está ali em ignição. Talvez no futuro os navios que transportem veículos prontos, elétricos, tenham que ficar num sarcófago literalmente blindado, que quando aparecer a primeira chama, o sarcófago, você suga o ar e injeta, por exemplo, nitrogênio, nitrogênio para simplesmente extinguir as chamas. Que será um processo muito mais custoso e tal para o projeto. Agora, esses navios ro-ros, da maneira que eles foram projetados, nunca houve um caso que veículos a combustão interna pegaram fogo no trajeto logo depois que saíram do porto, como aconteceu com esse navio. Então, o prejuízo estimado para as seguradoras é da ordem ali de 500 milhões de dólares. Então, as seguradoras vão certamente colocar novos parâmetros e novos custos para transportar veículos prontos pelo mar. Finalmente, no dia 1º de março, o navio que continuou queimando, navio de 200 metros de comprimento, ele simplesmente naufragou ali, a uns 400 quilômetros das ilhas do Açores. Vocês imaginam a poluição? Isso ninguém vai comentar, né? A poluição claro, porque essas empresas têm um poder muito forte, né, para que as coisas fiquem em silêncio. Vocês imaginam 4.000 carros, com todas aquelas baterias, com tudo que tem ali, naufragando? Quer dizer, a poluição que vai gerar no entorno desse navio. Então essas questões vão ter que começar a ser melhor analisadas. Vejam o custo, né? Uma coisa que é muito bacana, né? O carro elétrico, super bacana e tal, só que ele tem uma fragilidade enorme. Eu já tenho relatado em outros vídeos inúmeros casos de ignição espontânea de carros elétricos que mal chegam na garagem do seu proprietário, ou estão chegando, simplesmente eles pegam fogo. Sem falar nas colisões, quando há uma colisão, que também é uma alta propensão. Você está sentado em cima de 400, 500, 600 quilos, dependendo de bateria no assoalho ali. Então, todo projeto inovador da engenharia sempre trouxe desafios quando você percebe aquilo que dá errado. A engenharia é muito boa para aquilo que já está funcionando há um bom tempo, você otimiza. Mas se vocês analisarem grandes desastres associados a evoluções na engenharia, vieram exatamente de coisas inovadoras, como, por exemplo, essas gigantescas baterias que você não sabe quando simplesmente aquilo vai entrar em ignição. Então, ficam aí as imagens e tal, né? São coisas que nós não veremos com grande alarde, porque não interessa atualmente simplesmente comentar como é que os carros elétricos pegam fogo.